Mas agora sim, vamos abrir o evento. E para começar o Fórum Imobiliário Brasília, né? E o primeiro dia do encontro, com bastante conteúdo, e para trazer o ponto de vista dele, enquanto executivo e enquanto representante de classe, nada melhor do que receber quem está diariamente aí na linha de frente, lutando para que o mercado imobiliário no Distrito Federal se fortaleça cada vez mais. Então, dando início ao nosso evento, eu já convido o nosso palco virtual e coloco na tela o Eduardo Aroeira Almeida, que também é vice-presidente, que além de presidente da ADEME, do Distrito Federal, é vice-presidente administrativo da CEBIC, vice-presidente da Coopercon e sócio-diretor da Apex Engenharia. Eduardo, agradeço muito pela disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência com a nossa audiência. Tenho certeza que cada um vai levar aqui bastante insight, esclarecimento do que você colocar aqui. Aqueles que estão nos acompanhando, coloquem no chat do evento ou no chat do palco o comentário ou a dúvida e eu vou repassar aqui aos nossos convidados conforme o tempo permitir, para que vocês também participem do debate e o bate-papo fique ainda mais leve, e isso vale para todos os painéis nesses 2 dias de encontro. E antes de efetivamente passar a palavra para o Eduardo, eu gostaria de explicar para a audiência que esse primeiro painel vai ser em formato de bate-papo. Então, para conduzir essa conversa, eu vou convidar aqui ao palco virtual também o Anderson Gonçalves, que é gerente da região centro-oeste da Brain Inteligência Estratégica. O Anderson também será palestrante do evento, só que amanhã, e tem feito um belo trabalho aí com as pesquisas e os dados fornecidos para o mercado imobiliário do Centro-Oeste, e ele vai conduzir esse bate-papo com o Eduardo. Bom, como eu já falei mais do que devia, eu vou sair agora do palco virtual. Eduardo, agradeço novamente a presença, e Anderson, agora eu passo a bola para você, eu retorno somente depois do final do bate-papo para encerrar a conversa. É um prazer receber vocês dois. Bom dia, Leonardo. Bom dia, obrigado, viu, Leonardo? É sempre um prazer estar aqui nos eventos, né, da Smartus. E um pouco diferente, né, agora dentro desse processo online. Exatamente há um ano atrás estávamos aí presentes em Brasília, discutindo aí sobre o mercado regional. E hoje, dentro desse novo formato aí, mas de uma forma mais ampla, né? E é sempre um prazer estar aqui podendo colaborar um pouco, né, com as informações de mercado. E hoje, bem especial, né, a gente poder conversar um pouquinho aí junto com o Eduardo, uma figura bastante importante aí para o mercado de Brasília, na qual a gente já vem aí conversando já há algum tempo, né, Eduardo, sobre esse mercado, sobre as ações do mercado, né, imobiliário, e principalmente falar sobre as perspectivas. Nós estamos vivendo um novo cenário, e esse cenário ele forçou, né, não só as empresas, mas até também o consumidor final, toda a cadeia da construção civil, a repensar nos seus projetos, a repensar na sua forma de trabalhar frente a uma situação que a gente não esperava, né? E hoje, em especial, falar sobre o mercado de Brasília, a gente vai conversar aí bastante isso, Eduardo. Brasília é uma região que teve um destaque muito especial, né, frente a essa situação da pandemia que a gente vivenciou, né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de passar a palavra para você, para que você pudesse dar fazer uma explanação sobre o mercado de Brasília, né, durante esse processo da pandemia, né? Nós temos aí o índice, né, o IVV, que surpreendeu, né, todos, né, o número de vendas também surpreendeu durante o processo da pandemia. E a gente já pode chamar que pós-pandemia, né, o momento que a gente está vivendo, a curva ela é crescente. Então, passo a palavra para você, para a gente começar esse nosso bate-papo falando um pouco, né, sobre o mercado aí, o que aconteceu no mercado frente a essa questão da pandemia. Fica à vontade. Tá, joia. Obrigado, Anderson. Primeiramente, gostaria de agradecer a Smartus por essa oportunidade de bater um papo aí sobre o mercado imobiliário de Brasília. E temos vivido aí um período tão, vamos dizer, ao mesmo tempo incerto nesse ano,
em certo período, mas também bem virtuoso nesses últimos meses, né? Gostaria de agradecer também, viu, Anderson, vocês da Brain, pelo apoio de sempre, pela parceria, e também sem esquecer a nossa audiência, né? Ficar esse tempo aqui prestando atenção, nós somos muito gratos a vocês também. Um bom dia a todos. Primeiramente, é importante falar que o mercado de Brasília ele é um pouco diferente do resto do país, né? Aqui no Distrito Federal, nós temos uma característica quando se compara o tipo de habitação muito diferente dos demais estados. Por exemplo, enquanto no resto do país prevalece o Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Casa Verde e Amarela, aqui no Distrito Federal é invertido, né? As habitações que nós chamamos de econômicas são minoria aqui no Distrito Federal, não em unidades vendidas, mas em volume de vendas. Então, o mercado aqui é um mercado diferente. Anderson, sabe o que aconteceu esse ano? 2020 entrou de maneira muito positiva, seguindo uma tendência de 2019. Para que se tenha uma ideia, o ano de 2019 foi um excelente ano para o mercado imobiliário. Em termos de lançamento, de volume, de VGV de lançamento, nós mais que dobramos o ano de 2018. E em vendas, fomos muito bem também. Então, em 2020, janeiro e fevereiro vinham nessa toada, no mesmo ritmo do ano de 2019, de recuperação do mercado, que vinha de uma crise muito profunda. Quando chega a pandemia em março, o que percebemos foi realmente a segunda quinzena de março e o mês de abril, uma queda significativa, tanto em vendas e lançamento nem se fala. Praticamente zerando o lançamento, né, em março, abril e maio. Se não me engano, pela nossa pesquisa, só teve um lançamento que já estava preparado e foi lançado. Ou seja, as empresas retraíram devido às incertezas geradas. Mas o que aconteceu na nossa avaliação? Acontece que as condições macroeconômicas para a compra do imóvel permaneceram as mesmas do início do ano. Quando eu falo condições macroeconômicas, eu falo taxas de juros baixas com inflação baixa. Isso faz com que o imóvel seja muito atrativo como investimento. Mas não é só isso. Nós acompanhamos também uma redução, e ontem tivemos a excelente notícia da Caixa Econômica com uma nova redução da taxa de juros de financiamento. A gente já tinha o mínimo histórico da Caixa Econômica de 6,5%. A Caixa ontem anunciou uma nova redução para 6,25%. Isso possibilita que as pessoas que não são investidoras, mas que buscam o imóvel para moradia, possam pagar prestações menores, que caibam nos seus bolsos. Então, essa condição de taxa de juros baixas com inflação baixa é uma combinação muito positiva para o imóvel. Uma vez que se consolidou essa percepção de condição macroeconômica excelente para a compra de imóveis, mas também a percepção dos compradores de que o imóvel de qualidade se torna fundamental para uma qualidade de vida, principalmente quando se vive em isolamento social. Isso transformou o nosso mercado e já no mês de junho batemos todos os recordes da nossa pesquisa. Número de vendas, número de lançamentos, velocidade de venda, em plena pandemia. Julho foi um mês que não foi tão sensacional, mas arrisco dizer que foi o segundo melhor mês da série histórica. E adianto já, viu, Anderson? O IVV de agosto está saindo, vai ser no mesmo nível ou um pouco superior a julho. Então, estamos tendendo a ter os 3 últimos meses de IVV, os 3 melhores meses da série histórica. Ou seja, o mercado imobiliário realmente está muito virtuoso e passou com rapidez esse momento crítico da pandemia. Excelente informação, Eduardo.
nós, né, que acompanhamos aí diversas regiões do país, a gente tem observado essa mudança, né, em termos de vendas, em termos de velocidade, né, de vendas, lançamentos também, né, dentro de uma forma bem diferente do que a gente tradicionalmente, né, está acostumado, e já ter essa informação, né, dessa velocidade de vendas de Brasília, isso mostra o quanto o mercado está aquecido dentro da cidade, né? E você falou uma situação bem interessante dessa questão do comportamento do consumidor, e aí eu já vou puxar aqui algumas informações, até para a gente ter também de como é que está essa percepção de vocês como empresários da área, aí em Brasília, e certamente vocês, junto com os associados da ADM e parceiros, certamente vocês estão conversando bastante sobre isso. Você colocou de uma forma bem interessante. Nunca ficamos tanto isolados dentro das nossas residências como a gente ficou agora, né? Quase que a metade do ano isolados dentro da nossa residência. Então, a gente começou a observar, eu vou tomar por base aqui na minha residência, eu nunca tinha observado o quanto o meu quarto é pequeno, ou o quanto a sala é pequena, né? Então, a gente começa a observar os 4 cantos da casa. E, consequentemente, quando a gente vai para campo falar com essas pessoas, ou o cliente final, que está em busca de um imóvel, o primeiro ponto que eles querem é o seguinte, é o upgrade. Eu quero um novo apartamento com uma varanda gourmet, para que eu possa estar com a minha família na tranquilidade, porque o meu apartamento atualmente não me proporciona isso. Ou o meu quarto, ou a minha sala, ou a minha cozinha é extremamente pequena. Então, perante essa situação do consumidor final, está observando isso, né? Como é que vocês estão aí analisando o brasiliense, vamos dizer assim, dentro desse sentido de estão buscando, estão comprando, e você já deu o ponto aí do tipo de habitação aí, o médio e o alto padrão tem esse destaque, e pelas pesquisas, né, de vocês aí, do IVV, esse número ele não para de crescer, né? Então, como é que está essa sede, né, desse consumidor por imóveis dentro desse padrão? Médio e alto, né? Isso, médio e alto. Exatamente. Importante dizer, viu, Anderson, bem no sentido do que a gente falou, como a pandemia tem influenciado o comportamento dos clientes. Na nossa pesquisa de IVV, nós vemos também que o IVV, a velocidade de venda do imóvel pronto, ele é muito maior do que o IVV do imóvel na planta. Ou seja, o cliente tem procurado a solução agora, né? E o nosso estoque realmente de imóveis prontos hoje está muito baixo em relação do imóvel na planta em construção. O comportamento do médio e alto padrão realmente, em que pese seja muito importante o segmento econômico para as nossas empresas, tem se comportado de maneira excepcionalmente excelente, né? O IVV do imóvel de médio e alto padrão naturalmente é mais baixo, né? É mais baixo do que... Estamos na ordem de grandeza de 10%, 11% hoje de médio e alto padrão, enquanto o econômico aqui no Distrito Federal gira em torno de 20%, mas isso é natural, né? O modelo de negócio das empresas exige um giro muito alto dos imóveis de interesse econômico e um volume mais alto. Então, não é que seja pior, relativamente está muito melhor, porque vínhamos com velocidade de venda de 4,5% no ano passado, né? E hoje a gente está falando de 10%, 11%, ou seja, proporcionalmente o crescimento do mercado de médio e alto padrão é muito maior do que o segmento econômico, que continua excelente, mas muito próximo do comportamento dos anos anteriores, né? Tudo isso, viu, Anderson, tem muito a ver com outras situações também. A gente precisa lembrar que hoje temos uma série de outras oportunidades de financiamento que não tínhamos no ano passado.
além das taxas baixas. Por exemplo, a tarifa pré-fixada, o IPCA, a taxa de juros mais IPCA e a taxa de juros, por exemplo, que o Itaú lançou atrelada à poupança, faz com que os compradores, e aí são esses de médio e alto padrão principalmente, tenham muito mais oportunidades e condições de ajustar o financiamento à sua característica, né? Pessoa mais conservadora, uma pessoa mais arrojada, uma pessoa que tem uma entrada maior e queria uma prestação menor. Tudo isso favorece essas condições. Não temos mais somente um remédio para a condição do sem imóvel ou da pessoa que quer fazer o upgrade do imóvel. Tem uma série de opções que podem se adequar melhor a cada situação. Então, esse mercado, ele tem realmente se destacado, ele evoluiu bastante esse ano, vários lançamentos aqui no Distrito Federal. Nós destacamos bastante o setor noroeste, que é o nosso alto padrão atual aqui, né? É o último bairro do plano piloto, e tudo indica, e a tendência que temos por conversas, e pela última pesquisa que a gente ainda não validou de agosto, é que a tendência é que isso permaneça pelo menos até o fim do ano. E que a gente possa cumprir aqui o nosso papel, né? O papel das nossas empresas, de geração de emprego, geração de renda e contribuição aí para o desenvolvimento da nossa cidade. Voltando a esse ponto que você falou, da questão da geração de empregos, até tem essa informação, né, na pesquisa do IVV, né, a pesquisa da ADEME, com relação à contratação tanto de terceiros, né, quanto novos colaboradores, né, via CLT. E o que mais me chamou a atenção é que, né, nos últimos meses essa curva ela não tem, né, não tem o pico e o vale, né? Ela conseguiu se manter e isso comprova nas pesquisas que a gente fez durante essa questão da pandemia e tendo a opinião e a perspectiva dos empresários, e as empresas na qual a gente conversou em Brasília, a gente percebeu que eles declararam fortemente, olha, a nossa ideia não é a demissão em massa, a nossa ideia é fazer o reajuste, o modelo home office, uma parte presencial, meio home office, mas a nossa ideia não é demissão, a nossa ideia é manter o quadro, e a gente percebeu que em alguns meses, né, a questão da obra, ela se manteve aí dentro de Brasília, e diferente de algumas outras regiões do país onde praticamente fechou, né, nada de execução de obras, e essa questão me chamou muita atenção em termos da curva, né, se manter em termos de contratação, tanto de terceirizados quanto de próprios, via CLT, e que é exatamente isso aí que você comentou. Todo mês, assim que sai a pesquisa do IVV, nós analisamos na ADEME também a geração de empregos, né? E tive a curiosidade de comparar com outros segmentos, sabe, Anderson? A pandemia, na verdade, foi uma tragédia econômica para o nosso país e para o mundo, né? E não podemos falar o mesmo para o setor da construção civil. No início da pandemia, realmente ficamos muito preocupados de ter que parar por uma medida legal. Mas aqui no Distrito Federal, o governo teve a sensibilidade de manter as obras em funcionamento. Houve um trabalho fantástico do Sinduscom, em conjunto com o Seconce, que criou novos protocolos de trabalho. Então, logo no início, na primeira semana da pandemia, a partir do dia 18, aqui no Distrito Federal, todas as nossas empresas já estavam adaptadas ao novo modelo, trabalhando com segurança para os funcionários, e isso possibilitou que a gente não perdesse muitos empregos. Quando observamos a geração de emprego nos meses, principalmente de abril, nós percebemos que, como todos os segmentos
Econômico do Distrito Federal, houve uma pequena queda. Se não me engano, aqui 150 empregos aqui no Distrito Federal. Né? Mas já junho e julho, percebemos claramente uma recuperação de empregos, enquanto, por exemplo, em junho, a queda de empregos no Distrito Federal foi de 3.200 empregos, no saldo foi 3.200 empregos negativos no CAGED, a construção civil gerou 600 positivos, ou seja, o nosso papel de manter a economia, e principalmente aqueles mais necessitados, porque o perfil do trabalhador da construção civil é um perfil socioeconômico mais baixo, de pessoas com mais necessidades. Conseguimos manter esse emprego, isso foi muito importante para a nossa cidade. Fantástico. Outro ponto também, Eduardo, agora falando, né, você à frente da ADM, sobre as perspectivas dos empresários, né? Em todas as rodadas que nós fizemos aí em Brasília, a gente observou que os empresários, eles, quando a gente perguntava, pretende, né, cancelar, né, lançamentos, né, os novos lançamentos, esse percentual ele não passou de 1% de empresários declarando: eu vou cancelar lançamentos em função da pandemia. O que aconteceu em Brasília foi o seguinte: olha, eu vou segurar para ver o que vai acontecer com essa situação da pandemia, mas eu vou, daqui 60 dias, reavaliar para fazer o lançamento, ou daqui 120 dias, né? E quando a gente analisa o número de lançamentos, de empreendimentos lançados nos últimos meses, a gente vê que realmente os empresários fizeram esse papel de analisar com calma o que iria acontecer, sentiram o mercado e fizeram os lançamentos agora, né? E a gente tem aí informações que desses lançamentos aí que houveram, um sucesso absoluto, né? Em termos de vendas, em termos de volume de clientes visitando, né? E também lembrando que um aumento significativo dessas empresas falando o seguinte: olha, o modelo online, ele disparou. As pessoas estão visitando aqui de forma online, né? Então, isso mostra essa potencialidade do mercado aí em Brasília, principalmente na perspectiva, né? E você, como presidente da ADM, realmente essa perspectiva desses empresários com os lançamentos futuros aí, realmente mostra esse otimismo? É isso mesmo, Anderson, e falar qual a maior importância do lançamento, porque para a sociedade, o lançamento é um emprego futuro, né? Porque depois do lançamento, depois de uns 6 meses, inicia a obra, emprego. Então, o significado para a sociedade do lançamento é até mais importante que as vendas, que é muito importante para as empresas. Mas a gente, então, a nossa medição e esses nossos recordes de lançamento significam mais geração de emprego para a nossa cidade. Mas foi bom você falar, Anderson, para a gente lembrar. Em setembro, a gente realizou aqui o nosso primeiro feirão imobiliário digital. A gente fez uma parceria, foi a feira W Imóveis da ADM, em parceria com o BRB. O BRB, à época, para essa feira, disponibilizou uma taxa de juros de 6,29%. A época era a mais baixa do Brasil, né? E foi um sucesso. 90% do mercado participou, muitos leads gerados. Essa nova forma de venda veio para ficar, né? É lógico que ainda não se prescinde do olho no olho, de conversar, tirar dúvida, visitar o local da obra. Lógico, isso não vai acabar nunca, mas se ganha bastante na qualidade da venda, na velocidade da venda, através do digital, né? Sem contar as métricas, né? As métricas dessas vendas também são fundamentais para a definição dos produtos. Então, o digital veio para ficar. Era um processo que já vinha acontecendo, mas que a pandemia acelerou. E eu acredito que todas as empresas devem hoje investir nesse digital. É um caminho sem volta. E, na verdade, as empresas,
desde quando nós tivemos, né, vamos dizer assim, a crise lá nos anos lá de 2014, 15, né, que foi quando a gente começou a ter alguns problemas aí mais sérios, várias empresas já, naquela época, já estavam já reformulando ou pensando dentro do processo online. Então, essas empresas que naquela época já começaram a pensar e a reformular o seu processo de vendas online, dentro dessa questão agora atual da pandemia, eles tiraram de letra, né? Eles conseguiram sair à frente e mostra exatamente o quanto eles estão à frente com relação a isso daí também. Eduardo, outro ponto importante que eu gostaria de falar com você agora é falar sobre o futuro, né? O mercado está aí, as pesquisas estão mostrando esse forte, né, crescimento, principalmente aí dentro de Brasília. E qual o principal recado que você agora, vendo, pelo que a gente já passou, agora pensando na retomada, né, que já começou, principalmente dentro do mercado imobiliário, qual a mensagem que você deixa para os nossos empresários, né, tanto aí os empresários de Brasília, os associados que estão nos acompanhando e parceiros, e também para as outras empresas de outras regiões que também estão aí nos acompanhando? Qual a principal mensagem que você deixa para esses empresários? Fala, olha, é a retomada, então a gente precisa fazer isso. Anderson, eu acho que o principal recado que eu queria dizer é o seguinte: para as empresas que sobreviveram à grande crise que passamos nos últimos anos, nós temos que atuar com bastante cautela, mas com bastante otimismo. Em que sentido? No passado, se lançou muito sem critério, se pagou muita mão de obra num valor acima do que devia, acreditando que o mercado iria comportar. Eu acredito que essa lição dos anos passados de crise podem servir bastante para que esse crescimento seja realmente sustentável. Então, as empresas que já passaram por isso e as novas empresas que estão entrando, realmente observem os números, os valores, atuem com bastante cuidado, com atenção, porque se extrapolar, essa taxa de juros é muito atrativa, ela é muito, vamos dizer assim, charmosa para o empresário. Todo mundo fica assim, não, aí eu vou. Mas lembrem sempre, o mercado precisa de seriedade, tranquilidade, tradição, qualidade de obra, invistam em qualidade de obra. O cliente hoje é extremamente exigente, não aceita mais o imóvel entregue de qualquer maneira. Então, é importantíssimo que todos se preocupem com isso, com a boa técnica. Eu acho que se fizermos isso, nós teremos um mercado que vai sempre se elevar numa velocidade excelente, como estamos fazendo agora, porém sem maiores sustos, como foi no passado. Eu acho que a gente precisa tirar o aprendizado desses últimos anos. Tenho notado, sim, viu, Anderson, que as empresas aprenderam. A análise de crédito dos clientes tem sido feita com muito mais critério, porque antigamente se vendia um empreendimento no fim de semana. Como que se pode vender no fim de semana um empreendimento de 5.000 unidades e falar que se analisou um crédito? Não se analisou crédito nenhum ali. Impossível. Hoje, impossível. E aí veio a crise dos distratos, justamente por conta desse tipo de atitude. As empresas sobreviventes a esse período, eu chamo sobreviventes propositalmente, porque foi um período muito difícil, sabem disso e têm praticado as melhores práticas. Né? Então, esse é o conselho que eu daria, Anderson. Atuem com calma. O mercado bom é bom para todo mundo, mas a gente tem que atuar com bastante responsabilidade e cautela. Você falou um ponto bem interessante que eu analisei na pesquisa do IVV, o baixo volume de distratos. Então, isso mostra o quanto as empresas de Brasília já estão dentro dessa recomendação que você está colocando aí, né?
Ou seja, Anderson, a gente teve, se não me engano, acho que foi 2015, 50% de distrato. O que isso significou, na média? Significou que cada 2 unidades que a gente vendia, distratava uma. A gente tinha que vender 2 para vender uma, né? Hoje a gente está girando aí em torno de 90%, cai para 85%, 90%, que, totalmente normal dentro da realidade do mercado. Esses números aí de distrato significam que realmente as empresas estão trabalhando de maneira correta, né? E o meu chamado aqui foi justamente para a gente permanecer dessa maneira. Fantástico, fantástico. E outro ponto muito interessante que você colocou, eu tenho algumas declarações de clientes aqui da Brain, aqui na região Centro-Oeste, é que no exato momento da entrega do imóvel, tem clientes entrando no imóvel com um cabo de vassoura e algumas bolinhas de gude. Eles estão batendo o cabo, né, nas cerâmicas para ver como é que está e jogando as bolinhas de gude para ver como é que está a queda. Olha o grau de exigência do consumidor final, né? Não é simplesmente, não, tá bonito. Não, muito exigente. Esse exemplo é interessante, Anderson, para mostrar da exigência do cliente. E essas vistorias são muitas vezes feitas fora da boa técnica, né? Simplesmente numa tentativa de ter na boa intenção do cliente mesmo, para verificar, mas muitas vezes esse cabo de vassoura e essa bolinha de gude não significam que está uma posição errada. Mas mostra realmente, você foi feliz nesse sentido, de mostrar como o cliente está muito atento a essa questão de qualidade da construção. E a empresa deve atender e cuidar desses clientes e sempre se basear na melhor norma técnica. Exatamente. Eduardo, a gente já vai aqui para as considerações finais do nosso bate-papo. Temos bastante assunto aí para a gente discutir, nós temos muitos números, né? Mas eu acho que, como o Leonardo colocou aí no início, é mais para a gente bater, né, ter um bate-papo, mas isso, em resumo, o que você falou, mostra o quanto o mercado de Brasília ele está otimista e está num crescimento muito interessante e mostra o quanto o mercado de Brasília está saudável, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, assim que eu comecei a ir em Brasília para a gente entender um pouco o mercado, a gente via o quanto, né, os lançamentos eram iguais, né, pareciam Ctrl-C, Ctrl-V, né, como o ditado fala, dentro de um produto ou outro, mas agora não, agora a gente tem observado o quanto os empreendedores de Brasília estão preocupados com isso, estão repensando, avaliando todos os projetos, por isso que a pesquisa com o consumidor final, o teste de produto, ele é extremamente importante para poder auxiliar os empresários na tomada de decisão de qual o melhor formato de produto frente àquilo que o consumidor final está desejando, né? Então, essa é uma realidade de Brasília. Isso mostra o quanto o mercado está saudável e quanto o mercado tem se destacado a nível nacional. Você que está dentro da CEBIC, que tem acompanhado isso, sabe muito bem da importância do mercado de Brasília frente aos dados nacionais e mostra realmente essa radiografia. Perfeito, Anderson. O mercado de Brasília é um mercado composto por empresas muito tradicionais. A pesquisa de vocês, inclusive, mostra isso. A grande maioria das empresas tem mais de 20 anos. Né? Então, são empresas consolidadas. Quase que 70% das empresas pesquisadas já estão aí há mais de 30 anos atuando dentro do mercado. Isso significa que são empresas, principalmente quase todas elas. A Dênia, ela abrange 90% do mercado imobiliário do Distrito Federal, então nossas associadas, elas são tradicionais, antigas, elas têm preocupação com a imagem, elas não vêm e vão e deixam para trás o empreendimento, deixando o cliente insatisfeito. Elas são muito preocupadas com a qualidade, porque sabem que se atender bem o cliente, vão vender mais unidades lá na frente. Então, é um mercado consolidado, é um mercado respeitoso com o cliente,
né? Então, o nosso mercado, devido a essas características das nossas empresas, é um mercado muito saudável. Excelente. Olha, cumprindo aí o cronograma, rigorosamente aí os 40 minutos, né, de discussão, é um prazer, volto a falar novamente, é um prazer estar aqui com o Eduardo, né, o presidente da DEME, Leonardo da Smarts também, é sempre um prazer para nós da Brain estar disponíveis aqui para a gente conversar um pouquinho, falar um pouco sobre os dados e essa oportunidade de falar sobre o mercado de Brasília. Eu nasci em Brasília, né, sou de Brasília, mas hoje resido em Goiânia e é sempre um prazer, tá, Eduardo? Obrigado por esse bate-papo, né, é sempre valioso as nossas conversas aqui, e hoje, excepcionalmente aqui, participando dentro desse evento da Smart. Leonardo, obrigado pelo convite. Opa, estava no mudo aqui. Eu agradeço, mas antes de encerrar, eu gostaria de repassar ao Eduardo uma ou duas perguntas da audiência que chegou aqui, para que o pessoal também não fique sem resposta. Pode ser, Eduardo, antes de a gente encerrar? Claro, prazer, Leonardo. Eu já vi que o pessoal do próximo painel já está aqui, mas eu vou repassar essas perguntas para que o pessoal não fique sem retorno. O Matheus Oliveira questiona se os feirões digitais vão continuar acontecendo, Eduardo. Sem dúvida. Planejamos, aguardem, planejamos mais. Talvez para esse ano, quem sabe, ano que vem, com certeza. Estamos tentando viabilizar mais um ainda esse ano. Eduardo, complementando a pergunta do Matheus, você tem alguma informação, algum dado de como foi de quão bem sucedido foi esse primeiro feirão digital, em termos de fechamento e tudo mais? O fechamento ainda está muito recente. Por quê? Porque eu acho que tem 2 semanas que ele acabou. Então, o tratamento dos leads é muito lento pelo volume de entradas. Então, não temos ainda informação de fechamentos desse feirão virtual. Tá? Mas movimentou bastante o mercado, tivemos mídia TV aberta, outdoor, rádio, impulsionamento digital bastante elevado. A gente acredita que os fechamentos serão muito bons, mas eu ainda não tenho esses números para passar, viu, Leonardo? Tá bom, Eduardo. E para finalizar aqui, para não passar muito do tempo, a pergunta do Carlos Caroni. Ele pergunta que como vocês avaliam a questão da taxa de juros? Tem alguma conversa com Caixa e com o Sebic? Acho que a intenção dele é perguntar se vocês avaliam que vai manter em 2, vai baixar mais ainda, vai subir. Como vocês têm visto isso aí dentro da associação? O que eu acredito nas nossas conversas com a Caixa Econômica, principalmente via Sebic? Eles têm tentado, a impressão que dá é que a Caixa Econômica baixa a taxa e fica acompanhando os números de inadimplência, para saber como que está funcionando, e a cada momento eles verificam que realmente está tudo ocorrendo da melhor maneira possível e eles dão mais um passo, eles são muito conservadores. Por isso que eu acredito que baixaram ontem, que foi a grande novidade, ontem para 6,25% ao ano, a menor taxa do Brasil agora é da Caixa Econômica Federal. Tenho certeza que vai ter uma corrida atrás da Caixa para a redução da taxa de juros. Então, não somente a Caixa, eu acredito que os demais bancos também reduzirão a taxa. Legal. Bom, para não passar muito, Eduardo, eu vou novamente reforçar o agradecimento do Anderson por tirar aí 40 minutinhos do seu dia para bater um papo com a gente. Tenho certeza que quem escutou a gente gostou. Já temos elogios aqui, inclusive, no bate-papo do Open, da plataforma. Então, com certeza o pessoal vai levar informação para casa aí nessa quinta, nessa sexta, nesse fim de semana. Vai ficar matutando aí o que vocês dois colocaram. Então, obrigado pela presença, viu, Eduardo? Sempre um prazer receber você aqui. Eu perdi o áudio, vocês me ouvem? Sim, escuto sim. Agora eu estou ouvindo vocês. Agora eu estou ouvindo vocês. Repete, por favor. Não, na verdade, eu só reforcei o agradecimento, Eduardo, por você ter tirado um pouquinho do tempo de vocês, da sua experiência aí, para compartilhar com a nossa audiência. Tenho certeza que o pessoal vai ficar matutando as informações que vocês trouxeram nesse fim de semana. Com certeza foi muito relevante e vai acrescentar bastante para quem acompanha a gente. Inclusive, já tem
elogios aqui no chat da plataforma, do pessoal que está acompanhando a gente. Foi bastante enriquecedor e eu agradeço a sua presença e é um prazer ter você aqui com a gente pela primeira vez e espero que tenhamos você mais vezes aqui nos nossos eventos. É um prazer, viu, gente, falar com vocês. Agradeço mais uma vez a Smartos pela oportunidade e falar que se vocês acompanharem a gente nas redes sociais, a DMDF, tanto Facebook, Instagram e YouTube, vocês terão lá diversas informações. Inclusive, o IVV de agosto deve sair as informações na próxima semana já, a gente divulga as principais informações lá. Então, fiquem à vontade de acessar e nos seguir, tá bom? Legal, legal. Vou pedir, inclusive, para a produção colocar na sequência aí o site da ADM e o canal do YouTube para que o pessoal acompanhe e fique atento aí também virtualmente no trabalho de vocês. Obrigado, Eduardo. E Anderson, obrigado pela presença e vejo você amanhã de novo, aí sim, na sua apresentação, trazendo os dados da Brain para o Distrito Federal. Obrigado aos dois. Obrigado a vocês. Bom dia a todos. Bom dia, abraço.